Wesley, você me ajudou muito a ter uma saúde melhor. Olha aí, ó. Hoje estou cursando Ciência da Computação e quero fazer um projeto junto com Neurociência. Poderia me dizer os malefícios para o nosso cérebro causado pelo uso intensivo das telas? Estou lendo A Fábrica de Cretinos Digitais. Tamo junto. Cara, você aí... Eu falo pro pessoal, né? Que os caras que desenvolvem os algoritmos de inteligência artificial, eles sabem muito mais de neurociência, e aí principalmente os caras de rede social, eles sabem muito mais de neurociência do que de programação. Porque eles têm que entender como que o cérebro funciona. Se eles entendem como o cérebro funciona, eles vão saber o que eles têm que programar para capturar, que é a famosa dopamina, né? Para o seu cérebro gostar daquilo ali. Então você aí está num caminho muito, muito bom, cara. Tem tudo a ver neurociência com ciência da computação. Você vai se dar muito bem. Mas diga lá, os malefícios do uso intensivo das telas. E aí? Esse livro aí que ele está lendo, A Fábrica de Cretinos Digitais, é um livro escrito por um neurocientista francês chamado Desmourguet. Não lembro exatamente o primeiro nome dele, acho que é Michael Desmourguet. O cara fez um apanhado da literatura mostrando que o efeito Flynn, que seria cada geração subsequente mais inteligente que a anterior, ele está sendo quebrado nessa. Parece que a gente vai ter a primeira geração mais burra do que a anterior, com QI menor que a anterior. E aí ele argumenta que isso se dá devido ao uso excessivo de telas na primeira infância. Assim, a galera tem que ter uma noção... Mas isso não tem mais como quebrar, né, Não, cara? não quebra, cara. Não tem, né? Talvez em... É um caminho sem volta, não é? Eu acho que a forma de usar, ele até dá algumas dicas no livro. Entendi. Ele fala, cara, se você é pai, tenta mostrar para a criança que aquilo ali é uma ferramenta, não é um mundo que ela vive ali dentro. Porque a criança passa o dia inteiro naquilo. Tá no carro, tá na tela. Tá no sei onde, tá na tela. Tá almoçando, tá na tela. Então entende aquilo ali como uma ferramenta. Mas aí sabe por quê, cara? Vou te falar por quê. Você pega o seu filho, vou falar, eu tenho 2 filhos, vou te falar o que acontece. Você pega o seu filho, ele é lá novinho, aí você vai jantar. Aí ele começa a chorar. Aí você pega aqui, ó, e coloca um desenho pra ele. Acabou, cara. Sim, ele e outra coisa, esse é um deles. A segunda é que depois ele entra na última infância, terceira infância ou início da adolescência, os amiguinhos dele estão ali dentro. Exato. Aí você vai negar a interação social pro moleque? Exato. É foda, cara. É foda. É muito complicado. É um negócio complicado. Acho que por isso que a importância desse tipo de em escolas e normalmente, enfim, jogos dentro da escola, lutinha. Você precisa ter um certo tipo de interação com um contexto onde você resolva problemas e organize seu comportamento e veja as consequências, etc. E muitas vezes as telas em excesso talvez tire e um pouco disso de algumas crianças. A argumentação dele é basicamente essa. É um excesso de informação que impossibilita que a pessoa selecione aquelas informações relevantes e se aprofunde nela e vire leitor de coisas muito superficiais. Ele mostra vários dados, acho que tem mais de milhares de artigos que ele cita. No entanto, existem bons estudos também mostrando que não interessa muito. Você vê, por exemplo, a atenção e memória de crianças que usam muita tela e crianças que não usam e parece não ter nenhuma diferença muito significativa. Então são dados que estão sendo construídos, mas esse pesquisador especificamente argumenta que o uso excessivo de telas, quando não é entendido como uma ferramenta, pode ser perigoso. Entendi. Pode ser perigoso. Não, eu acredito que com certeza tem um perigo mesmo, ainda mais porque você não tem controle do que vai aparecendo ali, né? Isso aí é mais problemático ainda. Exato. E aí você não sabe, às vezes tá lá vendo um vídeo de terra plana, entendeu? Nibiru, essas coisas. O que é aí. essa parada aí? Eu não sei essa daí, cara. Nibiru? Nibiru é o grande planeta, o planeta esquecido do Sistema Solar, que está vindo em direção à Terra e vai destruir todo mundo. Tá. Tem essa. Mais um fim do mundo Acho que pra em conta. 2018 tinha até dia e horário da colisão. Tem mais Só um que aí fim do passamos mundo. 2018 e nada de Nibiru. Primeiro foi 2012, depois 2018. Isso aí vai indo, Nibiru tá aí. Então esse é um negócio, né? Não ter o controle, né? E aí, como que faz, né? Exato. É uma parada que acho que os pais têm que ter uma noção
Não é claro que, como você falou, pô, às vezes é inviável, né? A criança tá chorando, tá não sei o quê. Também tem esse aspecto social. Às vezes a criança tá ali, tá todo mundo, os amiguinhos jogando, você vai mandar a criança não ficar fora. Aí ela começa a ter prejuízo. Na pandemia deve ter sido ainda estressado ao máximo, né? Porque aí acabou, né? Não tem a escola para ter a interação social ali. Não, e por onde que a gente faz? Às vezes mesmo sem pandemia, cara. Às vezes a criança fala assim, pai, amanhã todo mundo vai falar disso daqui na escola, que tá todos meus amiguinhos jogando, eu não vou jogar. Ô, Sérgio, o ETzinho lá no domingo, falando pra mãe, tem que buscar... Tem que amassar um mato lá na terra. Ô, mãe, eu tenho um trabalho para fazer com essa piada aí que a gente brinca. Quando aparece um círculo em plantação que fala que é ET, a gente fala que é o ET, chega pra mãe assim, domingo à noite. Pô, mãe, eu tenho dever de casa para entregar amanhã. O que é, meu filho? É fazer uma arte em algum lugar? Não, desce ali na terra, amassa aquele mato ali, tira uma foto que tá feito. Não, mas esse negócio aí, ele é realmente, eu já li bastante coisa disso aí, do pessoal, da preocupação que você tem da criança ficar ali na tela, né, o tempo todo. Ele basicamente sugere assim... E hoje até adulto, né? Porque o adulto hoje, o cara vê a televisão, mas... Mexendo no telefone. Porque ele vê o jogo na televisão, mas ele tem que comentar no Twitter. Porque se não comentar no Twitter, não vale. E às vezes ele tá comentando, ele perde o gol. Aconteceu o gol, ele não sabe que tá comentando. Igual quarta-feira lá, que foi pênalti, claro, e todo mundo negando que foi pênalti do Flamengo. Por quê? Porque tava todo mundo escrevendo no Twitter, não, cara. Senhor. A bola bateu lá. O cara do Flamengo falou. O zagueiro falou. Não foi pênalti. Ele falou, foi sim. Então é por causa disso. O juiz apitou? Não. Então não foi pênalti. Comprado. Mas Mas você estuda essa parte aí também? Não, essa parte de telas não. E tal, mas não? ele basicamente ele sugere assim, horário de refeição, tenta dar uma noção melhor assim, sabe? Horário de refeição, tenta, sei lá, ensinar o filho a aproveitar o alimento. Porque uma coisa que aconteceu, muita gente parou de ler, né? Isso aí é a verdade, né? Ler livros, né? Então, ler livro é um negócio que deu... Físico ou... Ou físico, ou de tablet, ou o que for, né? Cara, quantas pessoas tem online? 2.066. Se você quiser, você pode falar. Cara, eu peço pra galera... Primeiro, pergunto pra você. Qual foi a última vez que você leu um livro? E qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Saca? A minha filha fala assim pro pai dela, pai, eu fiz uma listinha de livros, ela gosta muito de ler. Aí eu reduzi bastante, tá? Só tem 20. Um comentário aqui, eu leio um monte de comentários no Facebook, mas isso é verdade, a pessoa ela não gosta de ler, mas ela pega uma postagem que tem milhares de comentários, ela lê todos os comentários. Mas sabe por que ela lê todos os comentários? Porque esse comportamento de ler todos os comentários está sendo reforçado por alguma coisa. É o reinforcement learning. Ele tá... Ou ele comenta também e alguém curte, ou ele saber o que está sendo comentado é importante para conversar com o grupo social dele. Tem uma função. Anotem isso aí, nunca mais esqueçam quem está assistindo. Todo comportamento que a gente emite tem uma função, tem uma consequência que mantém ele. Todo. A gente não se comporta sem... Se eu vou abrir essa garrafa e bebo água, eu continuo bebendo água depois porque saciou minha sede. Todo comportamento tem uma consequência que mantém ou extingue ele. Se a pessoa não gosta de ler livro, mas gosta de ler comentário, significa que o livro não produz uma consequência satisfatória nele. Aí fica para quem escreve o livro colocar um reinforcement learning ali, alguma recompensa. Ou a pessoa que não gosta de ler começa a conviver mais com pessoas que leem. Sim. Porque aí vai ser importante ela saber do livro para comentar com os amigos, porque todo mundo lê o livro e ela não. Por isso que eu acho que surgiu aí, ultimamente, tem até ganhado um pouco mais, né, nesses anos aí, mais recentes, um negócio de clube do livro. Né? Bastante, né, cara? Clube do livro é um reinforcement learning para quem lê, né? Que eu vou ler e vou estar com aquele meu grupo ali e comentando. Exato, né? Você faz parte de uma comunidade onde você tem emitido o comportamento de leitura reforçado. Fala, legal, todo mundo conversa no mesmo assunto, todo mundo troca ideia do livro. Você dá uma sacada boa e os caras falam, pô, que legal isso daí. Exatamente. Sejam de televisão, sejam de laptops, como se fossem babás eletrônicas, como se as crianças fossem se adaptando progressivamente a esse uso e que se tornou uma dependência muito importante com causas fundamentais. A Cibele tem falado muito sobre isso e tem trabalhado muito em cima disso.
Eu queria perguntar para você, Sibeli, para começar, para depois a gente ir debatendo, como é que você chegou à conclusão que essas telas interativas prejudicam o desenvolvimento das crianças? Ou seja, não é uma coisa inócua. Por que você chegou a isso? O que aconteceu? Então, foi uma observação clínica que eu fiz durante 5 anos e também social, porque em 2015 começou a chegar muitos pais angustiados na minha consulta com o nível de birra que as crianças estavam fazendo. Não só a intensidade, senão a frequência. E durante o transcurso da avaliação, durante o transcurso da avaliação psicológica, eu comecei a sentir a necessidade de ir mais além da observação só clínica. Eu comecei a visitar os colégios, eu ia nas salas de aula, eu ia nas casas dos pacientes, eu ia nas praças, e depois de tanta observação, eu comecei a perceber que as crianças estavam sendo terceirizadas para as telas digitais. E que, ao mesmo tempo, quando eu pedia para o pai ou para a mãe tirar o tablet da criança ou o celular, a birra era ainda mais intensa. Era desmedida e a dificuldade muito grande de acolher e de acalmar a criança naquele momento que eu pedia para poder avaliar, então, a criança no contexto familiar. Eu fiz uma viagem para a Ásia, 3 meses antes da pandemia, conversei com gente que desenvolvia videogame, neurocientistas. E eles falaram, não, tudo que eu e você sabemos do Neuroscience 101, a gente aplica para a molecada ficar jogando. Olha só. A sofisticação... Tanto que o pessoal fala aí, tem alguns lugares que falam que o algoritmo do TikTok te conhece em 3 minutos. Ele precisa de 3 minutos para te padronizar. E ele aparentemente, ele é muito melhor, por exemplo, do que do Instagram. Isso. Né? Falam que ele é o melhor que tem. É o melhor. Tanto que é uma coisa impressionante, né? Os caras falam do ChatGPT, eu falei, eu estava num evento outro dia aqui em São Paulo, o pessoal falou, não, o ChatGPT é o primeiro ferramenta humana a atingir 100 milhões de usuários, né? Eu falei, e vai ser a primeira ferramenta humana a perder os 100 milhões de usuários na maior velocidade possível, porque vai aparecer outra coisa no dia seguinte. Quando o TikTok apareceu nos Estados Unidos, foi avassalador. Eles fizeram proibir, né? Eles chegaram a proibir. Chegaram a proibir, eu acho que a produção do conteúdo, né? Tem que ser nos Estados Unidos, Mas a China limitou a hora das crianças, o tempo das crianças por semana para jogar videogame, porque eles estavam tendo uma epidemia de jovens adultos, adolescentes e jovens adultos que não faziam mais nada da vida, né? Então era um problema de saúde pública. Mas aí foi um neurocientista que programou, né? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque eu conversei com gente da área que trabalha numa mega empresa e falou para mim, a gente sabe a hora aonde pegar, né? Olha só, eles sabem a hora que a criança está para desistir de estar jogando, porque não está muito difícil. Aí dá uma recompensa. Eles falam, aí nós damos fix de dopamina. É isso aí. E aí o menino fala, não, vou jogar mais um pouquinho. Exatamente. Entendeu? Então é impressionante. Eu não sabia disso. Eu descobri 4 anos atrás. Né? Você vai perdendo, vou deixar. E eles já sabem que você tá aqui, ó. Toma sua recompensa. Porque eles estão usando a experiência de milhões de pessoas. E como que isso engana o cérebro da gente, que a gente sabe que aquilo ali não existe. É impressionante, né? É impressionante, né? E com a realidade aumentada... Vai piorando, né? Mais ainda, porque você funde os dois mundos. Sim. Né? Então vai ter gente tentando passar pela parede. Você pode esperar. Não é que bateu no vidro, né? Antigamente a piada era o cara... Bater no meu vidro, né? Isso. Não, agora vai ter gente que vai tentar atravessar a parede, porque na realidade aumentada você atravessa a parede, né? Eu escrevo à mão. É mesmo? Eu escrevo à mão. Aí tu escreve à mão e alguém transcreve, é isso? Bate, digita. Porque assim, o meu raciocínio é muito mais rápido que o computador. E o computador fica aquela coisa de corrigir o que eu não quero que corrija. Aí ele muda as coisas. Então, na mão, vai que vai. Bic. Eu também gosto de papel e caneta. Adoro. Também gosto de papel e caneta. E hoje está provado que aumenta a nossa capacidade de apreensão, né? É mesmo? Está provadíssimo. Olha, o pessoal do Vale do Silício, ninguém quer que os filhos estudem em colégios que tenham computadores. A primeira infância e o início da segunda, né? Que atrapalha? Atrapalha. E como é que tu vê essa molecada, por exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 9 e uma de 7. Elas, basicamente, quando elas estão em casa, é em alguma tela.
jogando um negócio, assistindo uma parada, não sei o quê. Será que a gente vai ter aí no futuro algum tipo de problema? Acho que sim. A próxima novela da Glória, que estreia em outubro, chama Travessia, e vai trazer muito essa coisa da dependência digital. Vai ser bem legal. Tá? Pra você ter uma ideia, hoje, o Brasil é o primeiro país em dependência digital. É mesmo? O geral, as pessoas, os adultos jovens de 19 a 25 anos, têm uma média de dependentes na faixa de 15 a 18%. No Brasil é 28%. O que pode ser considerado um dependente? Dependente é aquela pessoa que começa a ter um número... Olha a quantidade, aquilo que eu falei. Todo não transtorno a qualidade, é quantitativo. O cara começa a ter... a média antes da pandemia no Brasil era 8 horas dia. Porra! Antes. Com a pandemia pra mim é um aumentou. absurdo isso daí, Não, pô. isso é uma carga horária de trabalho, meu filho. Pô, mas eu de vou qualquer trabalhador. Exatamente, ó. Se eu te deixa eu pegar aqui. O meu...